O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ok. Bom dia. Tudo bom? Caríssimos irmãos e irmãs, de novo saúdo os futuros leitores da nossa Igreja Matriz, da nossa paróquia. Quero saudar os catequizandos, catequistas, saudar todo o povo de Deus. A liturgia dominical celebra a dedicação da Basílica de Latrão. Como eu disse no início, é uma solenidade que é festa normalmente. Católico nem sempre capta as festas, porque a gente está preso ao preceito, que é o domingo. E por isso essa festa tantas vezes passa despercebida no calendário litúrgico da nossa vivência cristã. E essa é uma festa importante porque ela nos recorda a Igreja Mãe de todas as igrejas, que é a Igreja do Papa, que muita gente pensa que é o Vaticano, e não é o Vaticano, é a Igreja de São João. E é justamente essa basílica que congrega na unidade, na comunhão, na sinodalidade. É a igreja por excelência que o bispo de Roma preside, como dizia Santo Inácio de Antioquia, na caridade. A liturgia, nas leituras, vai nos colocar textos que explicitam a importância da dedicação de uma igreja. Tanto a primeira leitura, como a segunda, como o Evangelho, todas nos falam do templo. Olhando a profecia de Ezequiel, na primeira leitura, o profeta diz que da entrada do templo vai correr uma água, exatamente e especificamente do lado direito do templo. Uma água que jorra de um templo. E aí, fazendo a leitura de todo o texto,
você vê a importância dessa água que desemboca do templo. Vejam que a literatura bíblica e a geografia do texto narram terrenos desertos, áridos. Essa água que emana do lado direito do templo vai correr e a água vai simbolizar aquilo que ela é: vida, fecundidade, abundância. E por isso, por onde a água passa, ela vai gerando vida, a tal ponto dela também desembocar nas águas salgadas, numa alusão ao Mar Morto, para ali da vida. Então vejam que essa água é diferente. É uma água onde vão crescer árvores frutíferas. As folhas não irão murchar e as frutas não acabarão. Que imagem é essa que o profeta Ezequiel nos dá nesse domingo? É que a água que vai correr do templo é uma alusão visível, clara, ao Gênesis. A criação. Quando o homem estava no Éden, em comunhão plena com Deus, o homem tinha tudo. O pecado fere, mancha essa relação de comunhão com Deus. E por isso essa água vem profeticamente para gerar uma vida nova na humanidade. É uma alusão a um novo Éden. Mas o novo Éden é fruto, brota de um templo. Os profetas no Antigo Testamento, de modo especial, a gente poderia citar 3: Ezequiel, Malaquias, Isaías. Eles são contundentes, também Zacarias, sobretudo, em dizer que haverá uma purificação dos templos. Porque com o passar dos anos, os templos perderam o seu sentido. De modo especial, a alusão aqui é ao Templo de Jerusalém, que tem sido usado de maneira errônea para cultos que favorecem a injustiça e a opressão das pessoas. Por isso, haverá uma purificação, e essa purificação haverá de ser imagem dessa água que lava, que purifica, que dá vida nova. O profeta Ezequiel e os demais profetas, eles não estão falando de outra pessoa senão Cristo. Cristo será o novo templo, o verdadeiro templo de Deus. Vejam como é bonita a Sagrada Escritura. Os profetas, séculos antes, já fazem alusão a João capítulo 2, versículos 13 e 22, que acabamos de escutar no Evangelho. Ou seja, o texto de Nosso Senhor expulsando os vendilhões do templo é uma alusão ao cumprimento de tudo aquilo que os profetas diziam, mas não só. Cristo não faz uma purificação. Cristo vai além da purificação. Cristo verdadeiramente faz uma abolição a tudo aquilo que estava errado no templo. E por isso o chicote utilizado por Nosso Senhor é símbolo das dores que o povo haverá de sofrer para se converter dos seus pecados.
Porque a conversão, quando verdadeira, dói. É um chicote na vida de um cristão. Para que ele mude, para que ele se transforme, para que ele saia da vida velha e abrace a vida nova, para que aconteça uma verdadeira purificação. Então, o chicote são as dores que aqueles que decidirem agora entrar no templo haverão de passar. Por isso, a imagem da expulsão é uma imagem bíblica importante, porque alude um outro texto, que não está visível aqui no Evangelho, mas se a gente der uma olhada no contexto joanino, podemos claramente ver. Prestemos atenção, o texto bíblico de hoje diz, no versículo 15, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. João 2,15. Lá em João 10:4, o texto joanino do bom pastor vai dizer que ele retirou todos aqueles que eram seus. E nos dois textos, nós temos uma imagem importante para nós. Qual é? É que na literatura joanina, os vendedores também possuíam um animal importante, que nos textos sinóticos não tem: as ovelhas. As ovelhas estão sendo vendidas no templo. E as ovelhas são a imagem bíblica, desde o Antigo Testamento, pelos profetas, do povo. As ovelhas do rebanho do Senhor. Logo, se até as ovelhas estão sendo vendidas, agora é importante que aquele que será o bom pastor tome as rédeas e venha cuidar de suas ovelhas. Então, por um lado, ele expulsa e, ao mesmo tempo, no bom pastor, ele retira as que são suas. Ele expulsa quem? O texto é claro: todos do templo. Mas expulsa para salvar aquelas que o seguem. João 10, 1 seguindo-se. Quem entra pela porta das ovelhas, do redil, é o bom pastor. E nosso Senhor se autodefine porta. As ovelhas entram e saem. É uma alusão à mudança que Cristo vai fazer agora, retirando as ovelhas para que elas não sejam comercializadas e nem se deixem comercializar e não façam do culto a Deus um culto pagão. Eis a imagem do texto do Evangelho de hoje. Por isso, é importante notar que agora nosso Senhor, uma vez fazendo isso, diz: minha casa, a casa do meu Pai, não pode se tornar comércio. E aqui Cristo faz uma autorrevelação. Ele diz claramente: não façais da casa de meu Pai. Claramente ele está dizendo ao judaísmo vigente que ele é o Filho de Deus, no Evangelho das autorrevelações. É em João que nosso Senhor diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho. Agora ele faz sua primeira revelação. Ele é o Filho de Deus. A casa, o templo é casa de Deus, é casa do seu Pai, e não pode ser comércio.
mais uma alusão bíblica enigmática do evangelista São João. Templo é a visão que o evangelista dá, não santuário, mas templo. E tenda. Vamos no Antigo Testamento. Havia a tenda da reunião, no livro do Êxodo. Na tenda da reunião acontecia o quê? O encontro com Deus. Só que lá no Antigo Testamento a tenda acompanhava o povo. Deus conduzia, guiava, orientava. Deus se fazia presente na tenda. E a tenda acompanhava a história, a libertação do povo da escravidão. O templo é diferente da tenda. O templo se tornou, ao invés de um lugar de buscar Deus, um lugar de comércio, de lucro, de exploração, sobretudo das pessoas. Por isso a mudança para um novo templo. Quem é esse templo? Cristo. Ele, diferente do templo de cal e pedra, ele é semelhante à tenda da reunião. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e fez tenda, morada entre nós. Cristo é a tenda de Deus. Cristo é a morada de Deus. Cristo é o santuário de Deus. Cristo é a casa, a habitação, o lugar por excelência onde os cristãos podem ter intimidade, comunhão, acesso, amizade, amor com Deus. Eis a novidade que Cristo traz no Evangelho de hoje. Por isso os judeus dizem: mostra-nos um sinal. Ele já havia dado o sinal, ele já havia dito que aquela casa é casa do pai dele. Mas os judeus, que tantas e tantas vezes nos evangelhos representam a cegueira, não viram. E por isso nosso Senhor diz: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. É uma alusão ao quê? A ressurreição de Jesus. O templo que ele está falando é o seu corpo glorificado. Aí agora sim, nós podemos entender claramente a introdução da homilia. Vamos de novo para a água. Ezequiel disse que do lado direito do templo vai surgir uma água, e essa água haverá de lavar, purificar as imundícies. Que imundícies? Do pecado. As tantas vezes que exploramos, as tantas vezes que manipulamos com a religião, as tantas vezes que fazemos da relação com Deus comércio. Quantas e quantas vezes a nossa relação com Deus não é um toma lá, dá cá, esperando dele algo de maneira interesseira, fazendo da religião comércio, lucro. Agora Deus haverá de purificar, mas Cristo vai além. Ele não só quer purificar, ele quer abolir esse culto profano, que não é de Deus, porque trocou Deus por mamona, pelo dinheiro. E agora é importante que Deus possa ser Senhor de novo de nossas vidas, em um templo de verdade. Qual é esse templo? Cristo. Então a água que brota do novo templo é o lado aberto de Cristo na cruz. João 19, 34. Do seu lado aberto jorra sangue e água.
Agora sim, o templo é Deus. O templo é de Deus. Cristo é o lugar, por excelência, o único, e é importante que se dê ênfase a isso, o único, onde os homens podem ter direto acesso a Deus. A tenda da reunião, o templo, agora, por excelência, não é o de cal e pedra. O templo agora é o corpo ressuscitado de Cristo. É no corpo dele que emana essa água viva, que é uma alusão ao quê? Ao Espírito Santo. É essa água que jorra desde o templo, João 2, mas é a água que enche as talhas das bodas de Caná, antes do templo, é a água da Samaritana, é a água que Nicodemos precisa viver para nascer de novo, é a água do qual João, no capítulo 7, versículo 37, diz que do seu interior, daquele que crê, jorrará uma água viva, rios de água viva, uma fonte. E essa fonte emana de onde? Do templo. O templo que é Cristo. Eis aí, amados irmãos e irmãs, a importância do templo na vida de um cristão. Aqui estamos reunidos em um templo de cal e pedra, mas o verdadeiro templo é Cristo. É nele que encontramos Deus. Evangelho de João, ele se encarnou e fez morada. E nele, homem, Deus decidiu habitar não mais em templos de pedra, mas no homem. No homem. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, vai dizer o quê? Que nós somos o templo vivo de Deus, o edifício espiritual. Por isso, o documento Lumen Gentium da Santa Igreja nos ensina que nós somos povo de Deus, corpo de Cristo, templos do Espírito Santo. E é o batismo quem nos dá essa graça. Amados irmãos e irmãs, celebrando a dedicação da Basílica de Latrão neste domingo, encontremos em Cristo o Deus que buscamos. Encontremos o templo, a casa, a tenda. Celebrando esta dedicação, recordemo-nos que o nosso corpo também, o nosso corpo, é templo de Deus. O nosso corpo não é um lugar para o nosso bel prazer. Nós não mandamos nesse corpo, como muitos pregam. Ele pertence a Deus, não é meu. E eu sou templo vivo do Espírito de Deus que habita em mim pelo batismo. E uma vez que reconheço essa graça, esse presente inestimável de Deus, eu compreendo que a minha vida deve ser uma vida santa. Uma vida onde as pessoas podem encontrar em mim o lugar, a casa, a tenda, o santuário, o templo, a capela, a igreja, onde está Deus. O Deus que nossa humanidade procura de maneira insaciável, mas tantas vezes não encontra nem mesmo nas igrejas e nem mesmo em nós que aqui estamos, porque ainda precisamos beber da fonte salvadora.
porque também nós precisamos ser lavados, purificados, para que o Espírito Santo possa de verdade fazer em nós aquilo que Ele deseja, a morada de Deus. Assim seja. Amém.